Pode se assentar, abre a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Às vezes, irmãos, nós precisamos olhar no espelho. Olhar no espelho e mostrar para aquele homem que é refletido no espelho quem é você. Que isso, pastor? Sim. Às vezes você tem que olhar para você mesmo e trazer as promessas de Deus para a sua vida. Às vezes nós falamos, e várias vezes no culto nós dizemos, olha para o seu irmão e diga isso. Nós falamos isso para aumentar a fé, para você dizer uma palavra profética, mas nós temos que aprender a profetizar para nós mesmos, a trazer a palavra para nós mesmos. Porque tem muitas pessoas, quando olham para o espelho, elas não conseguem ver um vencedor. Elas não conseguem ver alguém que pode conseguir romper as barreiras. Ela não consegue enxergar alguém que foi chamado. Porque, irmãos, quem conhece nós mais que nós mesmos, a não ser Deus. E às vezes, porque a gente nos conhecer, a gente olha para o espelho e o nosso eu interior. O apóstolo Paulo diz que tem dentro de nós o eu interior. E o eu interior, em vez de nos ajudar, em vez de nos levar para frente, em vez de nos impulsionar, ele nos sabota. Ele diz assim, você não consegue, porque você é falho, você é pecador. Ninguém sabe, mas Deus sabe o que você fez. Olha, o Senhor viu. E às vezes nós olhamos e a pessoa que é a nós mesmos, que teria que ser aquela que vai ganhar se a gente vencer, quem vai ganhar mais que a gente mesmo, né? Se eu vencer, eu ganhei. Em vez de ser os nossos impulsionadores, nós somos aqueles que, a primeiro obstáculo que temos que derrubar e romper é a gente mesmo. É o nosso eu, é o nosso coração, é a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo dizia, todo dia eu tenho que morrer. Por quê? Porque o eu humano me derruba, o eu humano me para, o eu humano vai falar para mim mesmo que eu não posso. E daí vai dizer, se é magro, você não pode porque você é muito magro. Se é gordo, é porque você é muito gordo. Se é novo, porque é muito novo. Se é velho, porque é muito velho. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Se tem muita gente ajudando, tem muita gente que vai te atrapalhar. Se não tem ninguém, fala, você está sozinho. E como vencer? Como vencer essa luta dentro de nós? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Diz assim, e tendo orado, moveu aquele lugar que estava reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E tendo orado, e moveu aquele lugar que estava reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus amados, Pedro e João, ao passar no templo, encontrou um paralítico que não entrava e nem saía do templo, que não entrava e nem saía da porta do templo. Ele tinha uma só função, viver da boa vontade dos outros. Estava na casa daquele que curava, mas estava sempre enfermo. Estava na porta da casa de quem tinha o ouro e a prata, mas vivia dependendo da ajuda dos outros. Estava na porta, não entrava e nem saía daquele lugar.
todos os dias. Estava ali quase 40 anos ali. E a Bíblia diz que Pedro e João, ao aproximar naquele lugar, deu a graça e curou aquele homem. Você pode dizer amém, Jesus? E aquele que dependia dos outros, agora estava dependendo só dele e do Espírito Santo. Levanta a mão e diga assim: na minha vida, eu dependo do Espírito Santo. E agora aquele homem saltou e adorou a Deus, mas Pedro e João foram presos. Os sacerdotes chegaram ali e começaram a interrogar, e eles passaram. Pedro, diga assim, Pedro. E quem era Pedro? Pedro era o homem enérgico, que tomava ações em impulso e cortava a orelha do soldado. Pedro é aquele que sempre colocava os pés pelas mãos e ia na frente para tentar resolver os problemas, não tinha força, voltava para Jesus. Pedro é aquele que, na hora que Jesus mais precisava, virou as costas para Jesus e negou ele. E negou ele na hora do galo, na hora da badalada do galo. E agora Pedro, que tinha todos os motivos para ficar fraco, para ficar desanimado, para desistir, porque ele olhava para si e dizia: eu sou aquele que corta a orelha dos homens, eu sou aquele que põe os pés pelas mãos e às vezes só faço coisas que não deviam fazer, eu sou aquele que na hora que o meu mestre mais precisava, eu neguei. Mas a Bíblia diz que entre o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro teve um encontro maravilhoso com o Espírito Santo. Pedro teve um encontro transformador com o Espírito Santo. E aquele homem que agia por impulso, começou a entregar a sua vida ao Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a mudar. O Espírito Santo começou a quebrar aquele coração que impulsionava e fazia atitudes que não deviam fazer. E aquele homem foi cheio do Espírito Santo. A vida de Pedro foi totalmente transformada quando o Espírito Santo entrou no coração dele. E agora ele curara o homem que estava na porta. Agora Deus usava poderosamente, e o texto bíblico diz que ele começou a exaltar ao Senhor e a contar do poder de Deus, a falar do poder de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não falava mais dos problemas. Pedro, cheio do Espírito Santo, não falava mais das perseguições, e tinham muitas perseguições. Pedro não falava dos açoites e sofrimento que ele estava passando. Pedro, ele falava de Jesus, porque Jesus, ele é a solução. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Jesus, ele é a força que Pedro recebeu e que todo mundo precisava. Diga assim: o Espírito Santo é a força que eu preciso. Feche os seus olhos e diga assim: o Espírito Santo é a força que eu preciso. Um homem que andava com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que viu as maravilhas de Jesus, viu a morte de Jesus, viu a ressurreição de Jesus. Ele só foi transformado completamente quando o Espírito Santo entrou na vida dele. Tem pessoas que conhecem os milagres de Jesus. Tem pessoas que creem na ressurreição de Jesus, creem no próprio Jesus, mas não são transformados. Não são transformados, não têm alegria de vida, não têm sentido da vida, não têm um alvo na vida. Tem pessoas, irmãos,
que com a palavra na mão, a Bíblia, querem desistir de viver, querem parar de batalhar, querem desistir dos sonhos de Deus. Por quê? Porque lhe falta buscar o Espírito da vida. Faltam buscar o Espírito Santo. Pedro era o mais chegado ali de Jesus, e ele precisava do Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo. E como que eu posso fazer? Primeiro, você tem que ouvir as coisas boas e as coisas maravilhosas que Deus faz. Às vezes paramos para ouvir as notícias da guerra da Rússia com a Ucrânia. Às vezes paramos para ouvir os noticiários policiais de nossa cidade e região, mas nós não paramos para ouvir Deus, não paramos para cantar um hino, não paramos para buscar o Espírito Santo. E acontece uma coisa, irmão, se nós não buscarmos o Espírito Santo, acontece algo. Acontece o quê, pastor? O apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. A chama do Espírito na sua vida, o fogo de Deus é apagado quando você não busca, quando você não clama, quando você não pede Espírito Santo, quando você não vê. Irmãos, tem coisas terríveis acontecendo, mas tem coisas maravilhosas também acontecendo. Tem coisas maravilhosas acontecendo. Aqui na igreja, irmão, pessoa foi livramento de morte, traumatismo craniano, ficou sem falar, começou a falar. Tem pessoas internadas no hospital, desenganadas, que não ia voltar. A família vinha aqui dizendo para o pastor: ora, porque a gente só está esperando enterrar. E orávamos e Deus tirou do hospital. Pessoas que estavam perdidas, distantes, se encontraram com Jesus. Tem coisa boa, irmão. Só que nós temos que focar e encher nosso coração das bênçãos de Deus, da palavra de Deus, da unção de Deus. Só que às vezes nós focamos no caminho e deixamos de olhar o que nesse caminho Deus já fez em nossa vida. Deus tem nos libertado, Deus tem dado livramentos, Deus tem dado graças. E agora, depois que Pedro anunciou o poder do Espírito Santo, anunciou sobre Jesus, a Bíblia diz que o povo começou a orar. Se você quer prosperidade, seja fiel a Deus. Peça a Ele que Ele vai abrir as portas para você. Se você quer cura divina, peça a Deus, Ele vai te curar. Se você quer o Espírito Santo, os dons de Deus, você também tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que orar. Às vezes nós oramos por várias coisas. Buscamos várias coisas e deixamos de buscar o Espírito Santo. Esta manhã de domingo, e os domingos, nós vamos reservar o culto da manhã para buscarmos o Espírito Santo. Todos os cultos vão ser do Espírito Santo, mas o culto de domingo, e eu vou convidar você, é pouco horário de manhã, das 9 às 10. Eu vou convidar os participantes do culto da manhã, se puder, tem gente que não pode, mas se puder vir em jejum, porque nós vamos buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que consola, o Espírito Santo é o que fortalece, o Espírito Santo é o que mostra a direção. O Espírito Santo é o combustível que nos faz a continuar. O Espírito Santo é tudo o que precisamos. E o texto diz
E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Põe a mão no teu coração e diga assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Aqui nos marca um sinal de quem tem o Espírito Santo. Aqui, irmãos, é simples para a gente saber quem tem o Espírito Santo. O texto diz que quando foram cheios do Espírito Santo, eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo não tem vergonha da palavra, não tem vergonha da igreja, não tem vergonha das campanhas que fazem, das orações que buscam. Quem tem o Espírito Santo, ele fala: olha, a melhor coisa na minha vida é Jesus, a melhor coisa da minha vida é poder adorar Jesus, a melhor coisa da minha vida é estar no altar de Deus, a melhor coisa da minha vida é poder fazer algo para Deus. E hoje, nós vemos pessoas sem ousadia. A palavra ousadia, irmãos, é intrepidez, é certeza. A palavra ousadia é certeza. Sou ousado porque tenho certeza. Sou ousado porque eu tenho o poder de Deus. Eu sou ousado porque Deus está comigo. E daí eu vejo pessoas dizendo que tem o Espírito Santo, só anuncia derrota, só anuncia peste, só anuncia praga. Não, irmãos! Quem tem o Espírito Santo diz: a minha vida está na mão do Senhor. A minha vida Deus está cuidando. A minha vida Deus está trabalhando. Quero que todos fiquem em pé. Nós vamos pegar o pão e a água, que é a ceia do fortalecimento. E ao comer, nós vamos buscar o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Quem precisa do Espírito Santo? Uma vez, eu cheguei tão triste na igreja. Eu era líder de jovens. Cheguei tão triste na igreja. Triste. Pensando em desistir, em largar tudo. E o meu pastor disse assim: busque o Espírito Santo, não porque você é perfeito. Busque o Espírito Santo porque Ele vai te aperfeiçoar. Ele dizia: busque o Espírito Santo não porque você é forte. Busque o Espírito Santo porque Ele vai te dar poder. Busque o Espírito Santo para enxugar as tuas lágrimas. Busque o Espírito Santo para mostrar o caminho. E toda vez na minha vida que uma coisa está difícil, eu paro, eu respiro, ponho a mão no meu coração e falo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo na minha vida, vem Espírito Santo na minha família, vem Espírito Santo nessa ação, me guie, me fortaleça.